de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 10, a Missa da Capela Imperial. A Capela Imperial. A mais bela coisa do Rio de Janeiro nos começos do século passado foram, sem dúvida alguma, as solenidades da famosa Capela Dom João VI. Curiosa mistura de rei e de frade, mandou decorá-la suntuosamente. Vieram trabalhar nela os nomes mais brilhantes da época. José de Oliveira pintou as paredes, Manuel da Cunha, o teto, Raimundo da Costa e Silva, a ceia, e José Leandro, o célebre José Leandro, figura culminante do tempo, a grande tela do altar-mor. Dom João VI, como todos os Braganças, adorava as pompas religiosas. Com generosidade de nababo, gastando a mancheias, el-rei mandava buscar na Europa artistas reputadíssimos, compositores e músicos, castrati de larga fama, a fim de abrilhantar com eles as festas de sua capela. Naquele recinto, com efeito, nos dias de gala, fremiu muita vez o gênio do padre José Maurício. Flamejou o talento magnífico de Nelcam. Ecoou a larga inspiração de Marcos Portugal. Ali, nas grandes cerimônias da religião, retumbou muita vez a voz de Maziotti e de Tanners, os dois famosos contraltos italianos. Ali foram admirados e louvados com grande entusiasmo para o bairrismo dos brasileiros o tenor Cândido Inácio, que era a mais doce e a mais sonora garganta de Minas, assim como o baixo João dos Reis, cuja voz poderosa, da mais larga ressonância, fazia tremer nos caixilhos as vidraças da capela. Havia, portanto, razões de monta e de sobejo para que Dona Domitila de Castro ansiasse por assistir à missa de domingo. O que mais a seduzia, porém, não era, seguramente, o ir ver entre os entalhes dourados da capela os painéis de José Leandro, nem escutar a música do padre Mulato, que enchia a corte com a fama de seu gênio, nem tampouco ouvir a flamância de Montalverne, o apregoado orador franciscano, cuja glória, que subira tão alto, começava então a crescer. O que a seduzia? O que a espicaçava mais agudamente, tornando-a tão alvoroçada por assistir àquela missa, era poder, enfim, um dia, contemplar a corte bem de perto, misturar-se com orgulho às damas do paço, roçar por entre aquelas fidalgas emproadas e mostrar, do alto de uma tribuna, assintosamente, as graças e os feitiços de sua mocidade e do seu fascínio. Os requintes que pôs a perturbante senhora em se alindar para tão suspirado triunfo.
as águas de cheiro, os pós de França, as luvas de 12 botões, o leque de marfim e ouro. Madame de Saissá, a modista francesa da Rua do Ouvidor, preparou-lhe um vestido ousadamente bizarro, a Zamperine, moderníssimo, cor de cenoura, de corpete muito teso, com imensa e donairosa sobressaia, caindo em ondas largas, bordadas a fio de prata, e que apuro de detalhes, desde o penteado alto, com o trepa-moleque de safiras, até o escarpão pequenino de fivela dourada, tudo nela era encantador. E quando, diante do toucador, depois de empoada e perfumada, a cintilar de joias, Dona Domitila se remirou no seu espelho de Veneza. Correu-lhe a epiderme um arrepio voluptuoso. Seus lábios sorriram o sorriso da vaidade. Estava magnífica. Olhos úmidos e negros, boca sangrenta, talhe ondeante, todo pluma, aqueles 24 anos quentes e sazonados irradiavam frescura e trescalavam juventude. Entretanto, no paço da cidade, antes de principiar a missa, ia grulhante vozerio de damas e de camareiras. O assunto era o tombo de Dom Pedro. Não se falava noutra coisa. É que Dom Pedro, há dias já, caíra do cavalo e quebrara uma costela. Por isso, a viscondessa do Rio Seco, muito enlaçarotada, muito recamada de diamantes, indagava ansiosamente de Dona Francisca de Castelo Branco, a safata do imperador. O imperador já se levantou, Dona Francisca? Levantou-se hoje, senhora viscondessa, mas ainda não pode vir à missa. O tombo foi violento. Sua Majestade não sai dos aposentos, ainda está com o aparelho. E enquanto esfervilhavam comentários ao tombo imperial, tombo esse, tão apimentadamente satirizado na corte, o Chalaça corria de um lado para o outro, muito assodado, a cochichar pelos cantos, misteriosamente. Sabe, senhora Marquesa, que José Bonifácio está furioso? E a senhora Marquesa de Aguiar, com toda a sua chocante, enfunada sobranceria. Furioso? E por que, senhor Francisco Gomes? E o Chalaça, baixinho, com um murmúrio. Eu vou contar a Vossa Excelência, senhora Marquesa, mas só a Vossa Excelência. Veja lá, senhora Marquesa, não me comprometa. É só a Vossa Excelência que eu vou contar o escândalo. Escândalo, mas que há? Perguntou a camareira, assustada. Que escândalo é esse, senhor Francisco Gomes? Calcule, senhora Marquesa, que o senhor Dom Pedro ordenou ao Sousa Lobato que hoje, na Capela Imperial, para assistir à missa, conduzisse a uma tribuna. E cortando a frase com um ar desolado, imagine quem, senhora Marquesa, quem? Não atino.
A Domitila de Castro. A Domitila? A Domitila, senhora Marquesa, a Paulistinha, a tal. A Marquesa abria os olhos. Não queria acreditar. Aquilo era de um tal descaro. É espantoso, não é, senhora Marquesa? É de indignar a gente, senhor Francisco Gomes. Mas é a pura verdade, minha senhora, exclamava o Chalaça, sucumbido. É a pura verdade. Em breve, pelo paço inteiro, correu a notícia do escândalo. Não houve dama que não ouvisse do Chalaça, isto entre nós, muito entre nós, sem que ninguém o saiba, o caso da Domitila de Castro. Foi um zum-zum, grandes abespinhamentos, as damas do paço, feridas no seu orgulho, iraram-se com a afronta. Nisto, em meio às zangas das senhoras, o enorme relógio de mogno, que era um velho enfeite do paço, bateu sonoramente 10 pancadas. Eis que o senhor Visconde do Rio Seco, porteiro-mor, ergue respeitosamente o reposteiro. Surge no salão a imperatriz Dona Leopoldina. Todas as damas, dobrando airosamente o joelho, saúdam sua majestade. Simples, amável, com um sorriso para todas, a senhora Dona Leopoldina, ladeada pela sua camareira-mor, Dona Maria Flora Ribeiro de Andrada e Silva, irmã de José Bonifácio, atravessa com lentidão o passadiço e entra solenemente na capela imperial. Num instante, pelas tribunas imperiais, onde as colchas da Índia, despencando, riam pelo riso quente de suas cores, espalha-se fidalgamente o bando suntuoso. Por toda parte, onde o olhar pousasse, era um gosto o contemplar as cores estonteantes dos vestidos, a garridice das plumas, os gorgorões pesados das matronas, a riqueza dos grandes leques marchetados. E chispando pelas cabeleiras e incendiando os colos, e fuzilando nas orelhas, e enroscando-se pelos braços, fulgia sobre aquela florida ninhada de camareiras e damas um dardejar de broches, de borboletas cravejadas, de pingentes, de trepa-moleques, de bichas, de camafeus, de pedraria de toda a cor. Dona Leopoldina, alta, loura, gargantilha de pérolas ao pescoço, assoma à balaustrada de sua tribuna. Logo, em meio às pompas do recinto, tangem com estrépito os sinos da capela. O senhor bispo capelão Dom José Caetano,
mitrado e solene, debaixo do pálio, com o báculo de ouro na mão, avança gravemente até o altar-mor. Aí, sobre um almofadão de veludo escarlate, Sua Excelência ajoelha-se por um instante. Todos a acompanham. Faz-se grave silêncio. Naquele momento de concentrada religiosidade, uma linda morena, elegantíssima, vestida a Zamperini, atravessa a nave com sobranceria, fronte erguida, derramando em torno de si, ao ritmo do seu andar, todos os feitiços do seu doner. Por toda a capela, onde fulgem galas e resplendores, perpassa brusco frêmito. E as damas, ao verem surgir a criatura magnífica, exclamam baixinho, umas às outras, com o vasto leque de plumas a esconder o cochicho. É ela! Radiosa, triunfal, banhada de felicidade, Dona Domitila de Castro, seguida de Sousa Lobato, galga a escada que conduz às tribunas imperiais. Ao aproximar-se de uma delas, onde há várias damas, Sousa Lobato, com discreta reverência, murmura: é a excelentíssima senhora Dona Domitila de Castro, por mercê de Sua Majestade o Imperador, a senhora Dona Domitila vem assistir hoje, desta tribuna, à missa da capela. Todos os olhares, ávidos por saborearem a cena, fixam-se, sôfregos, no balcão em que aparecera a paulista. Então, diante do olhar bisbilhoteiro de todas aquelas damas, em plena corte, em plena capela imperial, na grande missa de Suas Majestades, a senhora Dona Ana Francisca Maciel da Costa, dama da Imperatriz, baronesa de Goitacazes, fita a recém-vinda com bravia altivez. Contempla desdenhosamente. Média de alto a baixo e ereta, esmagadora, com fulminante sobranceria, Dona Ana Francisca tem a chocante coragem desta suprema irreverência. Abandona, com acinte, teatralmente, a tribuna imperial. Sousa Lobato, lívido, não pôde reprimir um grito de espanto. Oh! Todas as fidalgas ali presentes, arrastadas por aquele rasgo de intrepidez, acompanham a atitude da velha dama. E, a porejar em proa, um muxoxo de desdém no lábio, também abandonam com estardalhaço a tribuna imperial. Sozinha, focalizada, alvo de todas as curiosidades. Ali, no alto da tribuna, Dona Domitila traga, por alguns momentos, a impiedosa amargura daquela humilhação. Que instante de agonia! Mas,
foi um instante só. Logo após, sopitando a cólera surda que a sacode, refreando aquele estuar de sangue que lhe burburinha nas veias, a paulista readquire súbita serenidade. E mais orgulhosa do que nunca, a fronte erguida, a favorita de Dom Pedro, como se nada houvesse acontecido, tão sobranceira como aquelas sobranceiras damas, assiste atrevidamente à missa da Capela Imperial. Mas que hora de tortura! A música do Padre Maurício, a voz de Maziotti, a oratória de Montalverne, os quadros de José Leandro. Nada consegue empolgar o espírito irado da favorita. Durante toda aquela hora, no seu peito de mulher ofendida, só esservilham ideias ferozes de vingança, desejos selvagens de revide. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!